E eu fiquei pensando, com o Senhor sobre o que eu iria trazer hoje, de mensagem, o que o Senhor queria falar com a nossa igreja. E já tem um tempo que o Senhor tem falado sobre isso no meu coração. É algo que a gente, como cristão, tem que carregar conosco. E quem esteve aqui no domingo conseguiu entender e ouvir a voz do Senhor através do reverendo e entendeu que não estamos em um momento de jovens cristãos imaturos. Nós estamos em um momento de evoluir. Estamos em um momento de crescer. Estamos em um momento de entender a voz do Senhor e querer saber o que Ele quer de nós. Querer prosseguir mediante a vontade do Senhor. E o Senhor me trouxe esse tema. Então, o tema da mensagem de hoje, eu nunca coloco o nome, mas o Senhor me trouxe um tema. E o tema da mensagem de hoje é constantes e contentes. Porque nós, como jovens, como cristãos, nós precisamos andar em constância com o Senhor. Nós precisamos que a constância ela ande conosco, como realmente a palavra do Senhor ela anda conosco. A gente precisa andar em constância no Senhor. E é um ano novo, então a gente está no primeiro culto jovem desse ano. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para nós. Eu não sei, quem já fez aqui o projeto de fé? Todo mundo já fez? Quem não fez, tem a oportunidade de pegar aqui e fazer seu projeto de fé. Ou então colocar aquele desejo que você tem guardado no fundo do seu coração e entregar nas mãos do Senhor. E o Senhor falou comigo a respeito de não querer que as coisas elas mudem completamente. Às vezes a gente acha, e eu falava na EBD dos jovens, que o Senhor ele anda em fases. E existem fases que a gente precisa continuar. E existem fases que a gente precisa retomar do zero. O Senhor, às vezes, Ele te chama para jogar tudo fora e fazer tudo novo. Mas hoje eu quero que você entenda que o Senhor, Ele já colocou algo no seu coração e Ele manda você, continue. Ele manda, meu filho, eu te chamei e a obra que você tem realizado, eu irei te aperfeiçoar e eu quero que você continue. Não coloque a mão no arado e olhe para trás. Então, o Senhor, Ele fala sobre isso. É um ano novo, você tem expectativas novas, mas aquilo que o Senhor colocou no seu coração, você tem que continuar. Aquilo que o Senhor, Ele vem alimentado no seu coração, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, você tem que continuar e fazer com que isso evolua e cresça. Então, o que eu quero que você entenda nesse primeiro momento? O Senhor te chamou para continuar. O Senhor te chamou para ser constante. O Senhor te chamou para fazer a diferença no seu meio, andando sob constância. E eu quero que a gente, nesse primeiro momento, leia Hebreus 12, versos 1 e 2. Amém? Podem acompanhar aqui comigo no televisor. Portanto, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Eu vou abrir aqui, para a gente poder acompanhar direitinho. E eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento. Essa passagem ela é uma continuação do que o autor ele tem falado. E ele tem falado sobre como as pessoas elas andavam sobre a fé, como as pessoas se moviam sobre a fé e como você, cristão, precisa se mover com fé, sabendo que você vai alcançar coisas maiores com o Senhor. Então, ele está continuando já algo que ele tem falado. E ele inicia dizendo, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramo-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve.
Então, eu quero que você primeiro entenda que o Senhor, para que você seja um jovem maduro, para que você seja um cristão, seja jovem, seja adulto, todo mundo aqui é jovem, né? Jovem até 100 anos, eu acho que pode ser considerado jovem, né? Amém? Porque se for até os 25, eu já não estou, né? Mas o Senhor, Ele tem te chamado e tem te convocado para que você ande sobre constância, e para que você desenvolva essa constância, você precisa se livrar. E aí eu não estou falando que você precisa voltar lá do zero, mas você precisa eliminar coisas que na sua vida e na sua caminhada cristã te atrapalham de entender o mundo espiritual. Eu quero que você entenda que existem coisas na sua vida que podem estar te atrapalhando a entender e a andar sobre constância. Na EBD, eu acredito que todo mundo teve essa lição, a gente entendeu um pouco sobre como é a visão espiritual. E o que a gente precisa fazer como cristão para desenvolver essa visão espiritual. Se você é cristão, você precisa entender e estar atento ao mundo espiritual. E como você vai fazer isso se existem coisas que estão te tirando do foco? A gente falou aqui sobre visão. Ter uma visão espiritual, ela necessita de um foco. A gente que tem uma visão, seja ela ocular, né? A gente está falando de uma visão natural, a gente precisa ter um foco bem alinhado. E quando a gente fala sobre visão espiritual, também é a mesma coisa. Se você não tem um foco no Senhor Jesus, se você não tem um foco naquilo que o Senhor te propôs, se você não tem um foco na missão que o Senhor colocou na sua vida, se existem distrações que estão te tirando desse foco, você precisa remover. Então, nesse primeiro momento, eu quero que você saiba, o Senhor, Ele te chamou, te convocou para a constância, mas Ele pede, filho, elimina tudo que está tirando você do foco. Elimina tudo que está te tirando do meu propósito. Sabe, a gente como cristão, existe alguém aqui que ainda não é convertido ao Senhor, que ainda não realmente declarou seu amor a Jesus? Não? Então, a gente está falando com cristãos que já têm uma caminhada com Cristo. A gente está falando de pessoas que já conheceram o Senhor Jesus. Se a gente não elimina coisas que nos afastam de Deus, e até mesmo coisas dentro de nós, a gente não consegue entender a visão espiritual. A gente não consegue, falava com as pessoas que estavam aqui na EBD. Se a gente não entende que existe alguém que pode chegar ali por essas portas, querendo um socorro, querendo uma ajuda, querendo que você, como jovem cristão, cheio da visão espiritual, se você não tiver essa noção de que existem pessoas que estão aqui, que querem realmente encontrar o Senhor, você não vai conseguir caminhar mediante o que o Senhor tem te proposto. Você não vai conseguir andar e concluir a missão que o Senhor colocou na sua vida. Então, primeiro, elimine tudo que te tira do foco. Karina, o que está me tirando do foco? Eu não sei. O que me tira do foco é uma coisa, o que te tira do foco é outra coisa. Então, nesse primeiro momento, pense assim, Senhor, sem o Senhor, sem a sua soberania, sem a sua misericórdia, eu não consigo nada. Então, por favor, esquadrinha todos os meus sentimentos. Só o Senhor, Ele consegue acessar o nosso mais profundo. Só o Senhor consegue ver a dor que você às vezes esconde vindo para a igreja. Só o Senhor consegue entender que você, a gente viu isso no domingo, que você às vezes em meio à dor, você está aqui, mas com o coração grato. Só o Senhor consegue entender o que está no seu coração. Então pede, Senhor, existe aquela coisa que está me afastando de Ti. É uma coisa que eu até gosto, mas está me afastando de Ti. Pede ao Senhor e Ele vai remover. Então, nesse primeiro momento, tire tudo que te afasta do Senhor. E segundo, a gente vê que nesse versículo diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, primeiro, tire tudo que te afasta do Senhor. Segundo, existe um propósito na sua vida. Existe um propósito e algo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Eu demorei um tempinho para entender o que o Senhor queria fazer na minha vida. Mas o que o Senhor quer fazer através da minha vida não é o que o Senhor quer fazer através da sua. Eu e a Karen, a gente é irmã, né? A ministra de louvor é irmã.
E a gente sempre andou no berço evangélico. A gente sempre teve referências. Meu tio sempre foi o reverendo, sempre foi pastor. Tem outros tios pastores. Todos eram sempre meus tios, meu pai. Todo mundo sempre envolvido na música. E todo mundo lá em casa canta. Ou toca, né? O Mateus ali, ele toca. O Felipe canta e toca. Todo mundo fala. Ou então, se não fizer isso, ou deve louvar, deve dançar aqui. Todo mundo realmente está envolvido com louvor. Mas em nenhum momento, apesar de eu já ter experiência e cantar no back, em nenhum momento o Senhor me chamou para ministrar. Em nenhum momento o Senhor falou, Karina, eu quero que você vá lá, que você ministre, que você louve. Mas o Senhor colocou essa missão na vida da Karen. E eu louvo a Deus por isso. Então, cada um de nós tem uma missão. A Luana tem uma missão. O Davi tem uma missão, a Cleonice tem uma missão. Existe uma missão que, mesmo que você ainda não saiba, existe uma missão que o Senhor colocou no seu coração. Existe algo que o Senhor quer fazer através da sua vida. E se você realmente não se doar ao Senhor, a obra do Senhor ela vai continuar sendo maravilhosa, vai continuar sendo perfeita. Mas aquilo que poderia ter sido através da sua vida, isso não vai acontecer. Então, nesse momento, eu quero que você entenda que o Senhor te convida a tirar e remover tudo que afasta dele. E o Senhor diz, eu coloquei algo no seu coração. Eu coloquei algo que há muito tempo você sabe. Eu coloquei algo que estava trabalhando, sendo processado no seu coração para você dar continuidade, para você dar andamento, para você tirar todas as distrações de dizer, Senhor, eis-me aqui, vou concluir a obra que me é proposta. Existem coisas que o Senhor colocou no seu coração e que você precisa perseverar. Perseverar. Quantas pessoas já vieram aqui e tiveram ministérios maravilhosos, mas essas pessoas se afastaram. Então, o Senhor, Ele não chama alguém que seja como palha. Ele não chama alguém que venha aqui, que faça um alvoroço e que suma. O Senhor, Ele está te chamando para você continuar nele. O Senhor está te chamando para você concluir a obra que Ele colocou na sua vida. Então, persevere, meu irmão. Persevere. E, em terceiro lugar, vamos finalizar esse versículo de início, olhando o que diz no verso 2. Tendo os olhos, então, corramos com perseverança a corrida aqui proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A gente louvou aqui, eu sempre me emociono muito com esse louvor, porque, meus irmãos, a gente aqui na casa do Senhor, não é para ficar olhando quem está ali sentado naquela cadeira. A gente aqui, eu digo para jovens, digo para adolescentes, digo para crianças e digo para adultos e anciões. A gente que está aqui não é para olhar se o irmão está fazendo bonito ou não. A gente que está aqui é para louvar e engrandecer o nome do Senhor, tendo os olhos fitos no Senhor. Ah, mas tem fulano que está falando isso. Ah, mas tem fulano que está falando aquilo. Não me interessa. O que eu quero é agradar ao meu Senhor. O que eu quero é louvar e engrandecer ao Senhor com as minhas palavras. E que o Senhor encontre um lábio maravilhoso, que o Senhor encontre alguém que realmente seja um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. Então, porque eu quero que vocês entendam que o Senhor, Ele te chama, mais uma vez, para jogar aquilo que está podre, para jogar aquilo que não está te levando para o bom caminho, para jogar aquilo que não está fazendo com que você foque no Senhor. Ele quer que você persevere e Ele diz, olhe para mim. As coisas estão difíceis, olhe para mim. O mundo está balançando, olhe para mim, porque eu sou o Senhor da sua vida. Então, nesse momento, eu quero que você saiba que você ficar se importando com o que está acontecendo do seu lado não vai mudar o seu interior. Agora, você entregar tudo que tem na sua alma, tudo que tem ali, tudo que tem de adoração, tudo que tem de louvor, ainda que seja pouco, ainda que você fale, Senhor, hoje eu não tenho muitas forças. Se você entregar tudo, o Senhor, Ele vai receber. Então, através dessas três coisas que a gente viu nesse verso, através dessas três coisas, você fica firme no Senhor.
Através dessas 3 coisas, existe constância na sua vida. Através destas 3 coisas, você consegue se desvincular de tudo que está te atrapalhando de viver o novo do Senhor. Tudo que está te atrapalhando de viver o propósito. E para que eu quero constância? Para que você, como servo do Senhor, quer constância? Ah, mas eu venho todo domingo, ou então quando dá. Ah, eu venho só para poder realmente preencher ali um vazio. Ah, eu venho só porque o pastor me chamou, então eu tenho que estar aqui. O Senhor, Ele quer constância no seu coração, aqui dentro da igreja e lá fora, porque nós somos a casa do Senhor. Então, o Senhor, Ele quer encontrar aí um verdadeiro adorador onde você estiver, onde você passar. Ele quer ver a constância no seu coração. E eu quero que vocês entendam, em primeiro lugar, por que eu preciso ter constância. Constância é uma atitude. Existem muitas pessoas, jovens e adolescentes, eu falo sobre muito jovem, né? A gente está em um culto jovem, e a gente sabe que jovem é um pouco mais flutuante, né? Que tem dias, não é, Flávia? Tem dia que a Esté deve acordar uma belezura, né? E tem dia que ela deve acordar com bom humor. Então, jovem e adolescente é assim, existem muitas coisas que vão nos atordoando. Eu sou jovem, gente, eu me coloco aqui no lugar. A gente acorda, às vezes a gente pensa, Senhor, que nada me atribule, mas vem coisas para te atribular. E, às vezes, você tem que lidar com as suas emoções. Mas eu quero que você entenda que constância não é um sentimento. Constância não é assim, eu quero hoje ser constante, Senhor. Eu estou me sentindo constante no Senhor. Não é, não existe uma fórmula. Constância é atitude. É você dizer, Senhor, não está muito bom, mas eu vou continuar. Senhor, ainda não está do jeito que eu quero te entregar, mas eu quero continuar. Senhor, eu estou jogando aquilo fora, ainda tenho, mas eu quero continuar, porque eu quero alcançar a minha coroa da vitória. Então, constância, ela não é um sentimento. Ela é uma atitude. A atitude que você hoje precisa ter. A atitude que hoje você precisa fazer. Então, eu quero que vocês abram comigo. Pode ler aqui, por aqui. Gênesis 15, verso 14. A Juliana está aqui. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 15. Amém? Já está na tela? Irmão João? Nossa, irmão João é muito eficiente, né? Tá vendo? Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Eu acho que eu coloquei o verso errado. Acontece, meus irmãos. Acontece. Mas o que eu quero que você entenda, que constância, ela não é um sentimento, ela é uma atitude. E a gente vê na vida de Abraão, o Senhor, ele chamou Abraão para ser pai de muitas nações. E Abraão foi, ele teve fé, ele bradou com fé e disse, não, eu irei. E ele teve que passar por muitas coisas mesmo. E a gente acha que na vida de Abraão não teve escuridão, mas a palavra do Senhor, ela diz que houve um momento de escuridão, sim, na vida de Abraão. Mas Abraão não agiu pela emoção e seguiu pela fé. Então, a gente entende que a constância, ela nos permite chegar aos lugares que o Senhor nos preparou. A gente entende que se Abraão tivesse sido dominado pelo sentimento de querer parar, tivesse sido dominado pela sensação de, ai, Senhor, não quero, ai, Senhor, está muito difícil, ai, Senhor, eu tenho medo, ele não iria alcançar e não seria pai de muitas nações. Então, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, continue para que você alcance aquilo que o Senhor, ele quer de você. O Senhor, ele pode te chamar. Gente, a gente não tem noção, né? Mas quando a gente para ver as pessoas que realmente vieram para levar, né, a palavra do Senhor para grandes nações, vieram para fazer movimentos enormes, às vezes são pessoas que estão do seu lado.
Sabe, pastor Fábio, ele é pastor e ele é envolvido com missões. E sabe, a gente às vezes pode olhar uma pessoa e não dar nada para ela. Ah, aquele irmão ali, ele está indo na igreja, ele está fazendo ele está fazendo o ID ali na igreja, ele está fazendo realmente o que o Senhor manda, ele está servindo ao Senhor ali naquela igreja, mas ele constante, o Senhor chama, vá naquela nação, fale da minha palavra, realmente multiplique a palavra que eu tenho colocado no seu coração para outras pessoas. E isso pode impactar muitas pessoas. Então, o Senhor, Ele pode estar te chamando para algo grande. E o Senhor, Ele tem nos chamado para obras maiores do que Ele mesmo fez. Então, não negligencie aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Ah, é só um dom de cantar. Ah, é só um dom de ministrar teclados, de ministrar baixo. Ah, é só um dom de ficar ali na recepção. Mas o Senhor, Ele pode ter coisas grandes e pessoas podem ser movidas pelo Espírito Santo através da sua vida. Então, não negligencie o Senhor. O Senhor, Ele pode fazer o que Ele quiser com as nossas vidas. Não negligencie a obra que o Senhor colocou na sua vida. Não a trate como pequena, porque ela não é pequena. Então, eu quero que você entenda isso e que você continue continuando. Quem já serviu ao Senhor, quem já aceitou o Senhor, pode levantar as mãos. Então, continue continuando. Continue. A obra que o Senhor colocou na sua vida, não pare. Não realmente queira que o Senhor faça tudo diferente. Sabe? Ore a Deus e peça realmente a visão espiritual que Ele tem de colocar no seu coração. Em segundo lugar, por que eu preciso ser constante? Porque, meus irmãos, a constância, ela só não é algo, ela não é algo que a gente só tem quando tudo vai bem. Ela não é algo que a gente tem só quando tudo vai bem. Ser constante quando tudo vai mal. E é difícil. É difícil, falando de uma pessoa que já está aqui na igreja desde que nasceu. O reverendo com certeza fala isso, os pastores falam isso. E se alguém que tem algum cargo, que tem algum nível de constância diz isso, é porque é difícil. É difícil porque as pessoas, elas não sabem tudo o que acontece nas nossas vidas, né? Ninguém entende a sua dor como Jesus. Ninguém entende o que você está passando como o Senhor entende. Então, ser constante na missão que o Senhor te propôs, no serviço ao Senhor, na alegria que você tem que mostrar como cristão, quando tudo vai mal, é difícil, mas não é impossível. Vamos ler Salmos 13, por favor? Amém? Salmos 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E os meus adversários não se alegrem vindo eu vacilar. Mas, olha o que diz Davi. Davi, ele se lamentou sobre muitas coisas que aconteceram na vida dele. Mas eu confio na sua benignidade. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Uma pessoa que estava cheia de inimigos, que existiam coisas contra a vida dele, que existiam coisas que estavam o frustrando. Ele se lamentou com o Senhor, porque eu não estou falando aqui que você vai sempre ser feliz. Não estou falando. Estou falando que você vai passar por momentos difíceis, mas o seu coração e a certeza de que o Senhor é teu Deus, os seus olhos fitos no Senhor, vão te permitir dizer: Senhor, a sua benignidade é grande. Senhor, o Senhor é meu Deus. O Senhor é meu Deus quando tudo vai mal e quando tudo vai bem. O Senhor é aquele que alegra meus dias, ainda que eu esteja vivendo pelo vale da sombra da morte. Então, a constância, ela te permite a viver o que o Senhor tem para a sua vida e a ser alegre quando tudo vai mal. E essa é a maior certeza que precisamos ter em nossos corações.
que o Senhor está conosco, mesmo que as circunstâncias possam variar. O Senhor está conosco, mesmo que as circunstâncias possam variar. Então, ainda que a sua vida esteja num barquinho, navegando, flutuando, se mexendo com as ondas, você sabe que o seu coração está firme no Senhor. E isso, meus irmãos, é constância. Você reclamar com o Senhor, isso não está te tirando a constância. Você está realmente dizendo ao Senhor tudo que está no seu coração. E o Senhor, Ele esquadrinha seu coração. Ele já sabe. Mas você diz, Senhor, eu não estou bem, mas o Senhor é o meu bom pastor. Eu não estou mal. Eu não sei como vai finalizar o dia. Eu não tenho o que comer. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho emprego. Eu não tenho alguém para ligar. Eu não tenho ninguém. Mas o Senhor é aquele que é a minha fortaleza. E, meus irmãos, esse é o maior tesouro que a gente pode encontrar. Então, que você saiba que a constância, ela te permite ser firme no Senhor, ainda quando tudo vai mal. Ser constante, pois você vive o sobrenatural. Eu falei aqui de Abraão e como ele alcançou, o que o Senhor havia proposto, a missão que o Senhor havia colocado no seu coração. E ele só conseguiu isso mediante a constância. Davi também, homem segundo o coração de Deus, ele realmente teve erros, como todos nós temos, mas ele soube se humilhar a Deus e sempre seguir com os olhos fitos no Senhor. E a gente vê em Mateus 16, 18, pode colocar, por favor? A gente vê que o Senhor, Ele chamou discípulos e chamou apóstolos. E o Senhor, Ele confiou a obra dEle, na vida de pessoas que estavam ao seu redor. O Senhor chamou e convocou discípulos, convocou apóstolos, e Ele disse para Pedro, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nesse momento, o Pedro havia falado, o Senhor é filho de Cristo, o Senhor é Cristo. E Jesus, ele fala, então, você é Pedro, sobre essa rocha eu vou edificar. Ele realmente reafirma um ministério na vida de Pedro. E a gente sabe que Pedro, a gente conhece muito a história dos discípulos, Pedro era aquele que era meio brigão, era aquele que deixava suas emoções falarem bastante, era aquele que realmente poderia ser alguém super envolvido com a emoção, mas ele tinha os seus olhos fitados no Senhor. Ele sabia que Jesus era Cristo. Ele sabia que Cristo era o Deus vivo. Ele sabia em quem ele estava seguindo e sabia o que ele havia de fazer. Então, meus irmãos, você imagina se Pedro, escutando isso de Jesus, não seguisse. A gente vê depois em Atos, a gente vê em Romanos, a gente vê Pedro sendo uma peça fundamental na disseminação do Evangelho, na afirmação da igreja primitiva. A gente vê o ministério de Pedro acontecendo através do Senhor, através de Jesus. E se Pedro tivesse olhado para trás? Se Pedro tivesse olhado aquilo e falado, Senhor, você acha mesmo? Você acha mesmo que eu posso? Você acha mesmo que quer fazer isso comigo? Ah, Deus, não, porque hoje eu briguei com meu irmão e eu não quero fazer mais. Se nós, como cristãos, deixarmos que as nossas emoções, deixarmos que o nosso eu, que é falho, sobressaírem da vontade do Senhor, sobressaírem o Espírito. Nós vimos aqui, no domingo, que existe uma luta da carne contra o Espírito. Se a gente deixar que isso prevaleça, a gente não vai conseguir. Mas o Senhor, como eu falei desde o início, Ele te chama. Pastor Fábio, Ele te chama. Karen, Ele te chama. Ana, Ele te chama. Madu, Ele te chama. Ele te chama, Letícia, para fazer o ID, para fazer a missão que o Senhor colocou no seu coração. E o Senhor, Ele tem grandes coisas. Então, se Pedro não tivesse permanecido em Cristo, ele não veria o sobrenatural do Senhor. Ele não veria as coisas acontecendo. Ele não olharia o que o Senhor poderia fazer através da vida dele. Não haveria seu legado de apóstolo. Então,
a gente tem que entender que ser constante vai nos dizer se a gente vai viver o sobrenatural do Senhor, que você tem muito pedido, o sobrenatural de Deus, que você chega aqui no altar e pede, Deus, eu quero ver o teu sobrenatural. Sem constância, você não consegue alcançar essas coisas. Então, seja constante, meu irmão. E para finalizar, eu quero que você entenda que constância, ser constante, é uma expressão de fé. Você, como cristão, que diz acreditar em Cristo, que diz crer no Senhor, que tem a sua fé inabalável, sem constância, você não está demonstrando a sua fé. A fé e a constância, elas são interligadas. Você anda por fé e você caminha. Você anda por fé e você caminha, mesmo que você não veja o caminho que você está perseguindo. Você anda com constância e com fé e você acredita no que o Senhor pode fazer, mesmo sem ver. Abram comigo Tiago 1, do 5 ao 8, a gente vai ler. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça de Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os caminhos. O Senhor está dizendo que a fé, ela vai te possibilitar ser constante no Senhor. E através dessa constância, você vai mostrar para Deus, Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui, eu sou um adorador fiel, eu tenho, Senhor, a minha fé inabalável em Ti. Ainda que as pessoas falem ao meu redor, ainda que as pessoas murmurem sobre mim, a minha fé está inabalada e eu não vou ser como aquele que duvida. Eu não vou ser como aquele que duvida, que é como as ondas do mar. As coisas podem mudar, as coisas podem variar, mas a minha fé é convicta no Senhor. A minha fé é convicta em Deus. E convicção, meus irmãos, não é algo que acontece do nada. Se tem alguém que não serve ao Senhor e que chega aqui nessa igreja, ela vai receber o Espírito Santo vai a conduzir à conversão. Mas para que ela tenha convicção completa de que o Senhor é o Deus da vida dela, ela vai precisar alimentar. Ela vai precisar olhar a palavra do Senhor. Ela vai precisar ler os mandamentos do Senhor. Ela vai precisar andar e caminhar com fé. Ela vai precisar orar. Ela vai precisar, Senhor, eu não sei o que fazer hoje, então, por favor, me oriente. Eu não sei o que fazer, então, mande seu Espírito para me orientar. Ela vai precisar. Então, convicção não é algo que você tem desde o início. Convicção, ela é alimentada. Convicção, ela é alimentada e ela cresce. E se você não alimenta a sua fé, se você não alimenta a sua caminhada com Deus, você não vai ser um cristão constante. Você até pode aparentar estar aqui todos os cultos, mas dentro de você, o Senhor não vai ver alguém que tenha firmeza no Senhor. Não vai ver alguém que colocou-se aos pés de Deus e disse, o Senhor é a minha fortaleza e eu vou crescer com as suas águas vivas. Não é aquela rocha, não é aquela árvore que cresce com a correnteza das águas do Senhor. Não é. Então, quando o cristão não tem a sua fé convicta, qualquer coisa o abala. Romanos 4, 20 e 21, por favor. E eu estou trazendo aqui a palavra do Senhor para você entender que não são minhas palavras. Não é porque eu quero que você esteja aqui todo domingo. Não é. Apesar de eu querer que você venha aqui, que você se alimente da palavra do Senhor. Mas é que eu quero que você entenda que a palavra do Senhor, ela te convoca a ser constante. A palavra de Deus te convoca a ser um cristão constante com a fé inabalável. E não duvidou da promessa. Então, a gente falou aqui que o Senhor chamou Abraão, que ele teve momentos que poderia oscilar, mas que ele andou por fé. E aqui a gente vê
e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então, Abraão, ele andou por fé. Ele precisou andar e caminhar no Senhor para que a convicção dele fosse inabalável. Meu irmão, meu jovem, se você não andar no Senhor, se você não acordar e dizer, Senhor, hoje eu não sei o que fazer. Hoje eu quero a sua voz, hoje eu quero ouvir a sua voz. Você não vai conseguir alcançar o que o Senhor ele tem te proposto. E é muito lindo, pensa comigo, eu quero que você realmente reflita sobre a vontade do Senhor na sua vida. O Senhor, ele é Deus, dono de todo o universo. Ele que criou os céus e a terra, ele que te deu fôlego de vida, ele que deu comissões para todo mundo, diferentes. Então, ele olhou e falou, Danilo, eu tenho algo especial para você. Você tem só um CPF, você tem só um número de identidade, você é meu servo e eu quero fazer isso com a sua vida. Pensa se não é algo ultrajante a gente não dar continuidade àquilo que o Senhor nos colocou. Pensa se não é de uma soberba grande a gente não reconhecer a soberania do Senhor, não se humilhar, como diz o salmista Davi, e não andar com fé. O Senhor, Deus do universo, dono de tudo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é antes de tudo, o verbo vivo que se encarnou, ele te chamou pelo teu nome e sobrenome, quando a gente vê aqui nas palavras proféticas. Ele te convocou. Ele convocou a você, Miguel, ele convocou você, Davi, ele convocou você, Gabriel, ele convocou a nós para algo que ele havia de fazer com as nossas vidas. E se a gente não se posicionar como jovem, agora já finalizando para a nossa mensagem, se nós não nos posicionarmos como jovem, eu nem bebi água. Se nós não nos posicionarmos na casa do Senhor como servo de Deus, a gente não vai viver o sobrenatural do Senhor. A gente vai desperdiçar dons que o Senhor nos emprestou. E a gente vai fechar nossos olhos para o mundo espiritual. Eu havia falado isso, eu repito mais uma vez. Existem pessoas que estão precisando muito. A Lígia já falou com a gente, já fez uma palestra sobre a psicologia, né, realmente em relação aos jovens, e a gente sabe que existem jovens que estão doentes. Se vocês olham as redes sociais, se vocês olham aí as notícias, as pessoas se matam por bobeira. As pessoas se matam porque fulano falou, porque fulano ficou com não sei quem, porque as pessoas, elas realmente têm maldade no coração. E se nós, como o Gabriel falou, não formos ao sal da terra e à luz do mundo, esse mundo está perdido. Sabe? Pode ser seu irmão, pode ser seu marido, pode ser seu amigo, pode ser seu primo. Essas pessoas, elas precisam ouvir a voz de Deus. E através de quem, meus irmãos? Através de nós. Que sejamos nós. O Senhor, ele tem nos chamado, ele tem nos comissado. E irmãos, não é fácil. Como eu falei para vocês, às vezes eu não sei o que o Senhor quer de mim nesse dia. Isso é normal a gente não entender, mas, sabe, caminhar no Senhor é isso, é você acordar e dizer, Senhor, hoje eu não tenho nada para te oferecer, mas eu quero que o Senhor encha a minha vida. Senhor, hoje eu já tenho muito para te oferecer, o meu clamor todo é seu. E você vai caminhando, e você vai aprendendo a andar. Ninguém sabe andar de bicicleta de uma vez. Se essa pessoa souber, realmente ela é um expert. Mas a gente vai aprendendo e aprendendo e aprendendo, errando, até que a gente consegue uma constância. Então, eu quero que você entenda nessa noite, né? O Senhor, ele te chama para realmente você dar, não um start, mas continuar aquilo que o Senhor colocou na sua vida, continuar aquilo que o Senhor propôs no seu coração. Efésios 4:14, para a gente finalizar.
para que não sejamos mais meninos inconstantes. O Senhor, Ele não quer que você seja menino inconstante. Ninguém aqui... Ai, meu tio é muito engraçado, né? Ninguém aqui é criança mais. Ninguém aqui precisa de leite do Senhor. Ninguém precisa aqui mais de brincadeiras infantis para ser firme. Sabe, chega de você só conseguir vir à igreja quando tem um evento. Chega de você só conseguir vir à igreja quando tem um sorteio, que realmente eu nunca consigo, Lígia, ganhar aqueles sorteios das mulheres. Se eu dependesse disso, eu estava ferrada. Mas chega de você andar por isso, sabe? De você achar, hoje eu vou no culto jovem, porque, culto jovem, eles desligam as luzes. Culto jovem, eles colocam a luz ali do altar ligada. Não, sabe? Não existe isso. Você tem que ir para a igreja não para receber algo do Senhor, apesar do Senhor querer te alimentar, mas você tem que ir para levar a sua melhor adoração a Deus. O Senhor, Ele te convidou nessa noite, não para você ouvir mais um primeiro culto jovem do ano, mas para que você continue a caminhada, para que você dê prosseguimento, para que aquilo que o Senhor colocou no seu coração, você não tire. Para que não sejamos mais meninos, levados em roda por todo o vento de doutrina. A pessoa que ela é menina, que ela é tratada como meninice, qualquer coisinha, você é da igreja. Falou isso, você é da igreja. Lá na igreja não tem isso, lá na igreja não tem aquilo, mas é porque o pastor da outra igreja falou. Não, ninguém tem que vir aqui para servir e idolatrar nenhum pastor, ninguém que está aqui na igreja, mas a gente está aqui unido em Cristo, porque somos a igreja do Deus vivo, querendo conduzir o melhor louvor e adoração. Então não sejam como meninos que se levem pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio, e aí o Senhor vai falar sobre o corpo. Então o Senhor, Ele quer que você cresça, que você persevere e que você ande em constância e que você cresça. Ele não quer que você pare, Ele não quer que você restarte, Ele não quer. Ele quer que você continue e persevere a caminhada que o Senhor te propôs, para que você cresça em Cristo Jesus, crescer Ele e diminuir nós, crescer Ele para que Ele seja a pessoa realmente observada aqui e para que cada um de nós diminua, para que nossas vontades diminuamos, para que o que a gente pensa diminua, para que nossos achismos diminuem, porque somente o Senhor, Ele é o dono dos nossos dias. O Senhor é aquele que é o Verbo vivo, que se encarnou e que te propôs uma coisa. Então eu peço que vocês fiquem de pé nesse momento. Eu quero que você ore comigo nessa noite. Eu quero que aqueles que entenderam a mensagem, entenderam, Senhor, eu hoje entendi que o Senhor me chamou para aquilo que eu havia negado há muito tempo, para aquilo que eu havia negligenciado por muito tempo, para aquilo que eu não havia dado importância há muito tempo. Eu entendi que o Senhor, Ele quer fazer algo através da minha vida e eu não tenho agido como o Senhor quer, mas eu quero renovar a minha vida no Senhor. Se você quiser, você pode chegar aqui nesse altar. Eu gostaria de pedir o pastor Humberto para fazer essa oração. Então, o altar ele está aberto, como a gente sempre fala. Irmãos, eu sempre tive muito preconceito. Eu falo isso abertamente. Eu sou muito assim, tá? Quem não me conhece sabe. Eu falo abertamente para que você entenda que quem está aqui também às vezes pensa isso. Eu era muito negligente ao ponto de achar, não, o Senhor conhece meu coração e eu não preciso ir lá na frente. O Senhor, Ele sabe que eu estou pensando isso, então eu não preciso ir. Mas como o pastor falou dessa igreja, é um passo de fé que você pode dar. É um passo de fé que você dá e que você pede, Senhor, sem Ti eu nada sou, sem Ti eu não consigo. Então, se nesse momento você sentir vontade de vir aqui ao altar, se derramar aos pés do Senhor e encontrar refúgio, que você consiga vir aqui. Amém? Em nome de Jesus. A paz para todos.
A paz para todos. Graças a Deus. Aqui está os vivos, né? Não estamos mortos. E que palavra abençoada. Você, jovem, eu tenho certeza que você vai sair nesta noite deste lugar com um propósito no seu coração de fazer a vontade de Deus. Eu queria, nesse momento, como eu falei com a Karina aqui, de convidar todos os jovens para vir aqui em cima do altar. Eu queria todos os jovens. Nós vamos orar. Eu vou chamar o pastor Fábio também, que me ajude aqui a ungir. A irmã, eu esqueço a nossa psicóloga aqui que ela vai vir também ajudar. Queria todos os jovens. Tem uma jovem lá atrás, escondidinha lá. Cadê um jovem para trazer ela até aqui, abraçá-la e trazer ela até aqui? Está do lado do Frank aí. Manda ela vir, pode vir até aqui ao altar do Senhor Jesus. Tem uma jovem aqui também. Por que você não vem? Vem até o altar. Você é uma escolhida do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós vamos ungir cada jovem. Eu me lembro, há uns 20 anos atrás, nós éramos da Igreja Batista, pastor Roberto Barnabé, ele fez um tema que chamou muita atenção do jovem. Ele botou bem grande, fez uma faixa muito grande e disse para cada jovem: levando Deus a sério. Leve Deus a sério na vida de vocês. Olha aquilo que foi pregado nesta noite, o talento que Deus deu para cada um de vocês. É o momento de você agarrar esse talento e usar na presença do Senhor. Deus não chamou covarde, chamou homens e mulheres valentes. Vocês são o futuro desta casa. Vocês que vão pregar a palavra do Senhor Jesus. Nosso tempo vai se passando. E os jovens estão ficando para pregar a palavra de Deus. Ele chamou cada um de vocês. Cada um de vocês tem um chamado de Deus. Não rejeite o chamado de Deus. Não olhe para as coisas deste mundo que Ele está oferecendo. O mundo está te oferecendo tudo. Mas só não te oferece ao Deus vivo, que vive dentro de você. Você é escolhido do Senhor. Vocês são escolhidos do Senhor. Eu não escolhi vocês, Deus escolheu. Então, pegue o seu talento e comece a usar, porque Deus vai trabalhar na vida de cada um. Não retarda, não guarde esse talento, não fique parado, não fique pensando, o que é que eu vou fazer? Deus chamou vocês. Os jovens estão aí esperando por cada um de vocês. Nós queremos ver esses jovens daqui, mais de 200 jovens, 100, 150, seja o que for. Mas que vocês peguem esse talento, não fiquem com medo de levar a palavra do Senhor, de fazer a vontade de Deus. Ele vai abençoar a sua vida e vai te colocar no lugar perto dele para fazer a obra dele. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que a igreja estendesse a sua mão para cá. Tem as intercessoras também. Chega até aqui, por favor, para orar pelo jovem. Eu queria que ungisse. Tem óleo aqui. Pode pegar o óleo e usar. Eu quero dizer para vocês, feche os seus olhos mesmo. Fale: Senhor, o que eu tenho sido para Ti? O que tenho feito? O que tenho feito para Ti, Senhor? Por que Tu me chamaste? Qual é o chamado que Tu tem na minha vida, Senhor? O que eu tenho, Senhor, para apresentar para Ti? O que eu estou fazendo dentro da Tua casa? Fale com Deus. Talvez você esteja aí pensando nos seus estudos, no seu futuro. E o Senhor tem um futuro especial para a vida de vocês.
Queria que as intercessoras podem vir aqui ao altar. Deus tem um futuro para vocês. O melhor para vocês estão aqui na vida de vocês, nas mãos do Senhor Jesus. Pegue, guarde o seu talento e comece a usar na obra do Senhor Jesus, porque Ele vai abençoar a vida de vocês, nos estudos, naquilo que Deus tem preparado para vocês. Senhor nosso Deus, aqui, Senhor, está a tua igreja, Senhor, com as suas mãos levantadas, Senhor, pedindo, Senhor, que a unção do teu Espírito desça sobre cada jovem desta casa, Senhor. Ó Deus, que ele seja, Pai, verdadeiramente, Senhor, Pai, um instrumento na tua obra, Senhor. A tua casa, Senhor, precisa dos jovens, precisa de homens e mulheres com talento para fazer a tua vontade. Não de ficar de boca fechada pensando o que vai acontecer amanhã. Mas, Senhor, que eles possam, Pai, refletir, Pai, a oportunidade que Tu tem dado à vida de cada um deles, Senhor. Levanta, jovem, com força, valente, para fazer a Tua vontade, Senhor. Quando ele colocar a mão no arado, eles possam entender que o chamado não é dele, o chamado é do Senhor na sua vida, Senhor. E eles possam estar debaixo das Tuas mãos poderosas. Tu disse, Pai, que as demais coisas serão acrescentadas na vida de cada um. Talvez nós estamos pensando só, Pai, no futuro, o que é que vai acontecer. Mas, Pai, as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Então, Senhor, abençoa a vida de cada jovem desta casa. Ó Deus, que eles possam se levantar, Senhor, e proclamar a Tua palavra e dizer: eu vivo para Deus, eu faço a obra de Deus. O chamado não é meu, o chamado é do Senhor. Então, Senhor, me capacita a vida de cada um deles, Senhor. Eles possam ser, Pai, instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Eles possam ser, Senhor, Pai, entender o chamado que Tu tem na vida deles. Oh, meu Deus, nós olhamos aqui, Senhor, cada jovem desse. Oh, Deus tem um chamado de missionário para tocar o instrumento, outros para, Pai, pregar a Tua palavra, outro para ser, Pai, ó Pai, o tesoureiro desta casa, outros para ser, Pai, abençoado, mulheres de oração, homens de oração, Senhor. Então, Senhor, nós colocamos a vida deles diante do Teu altar nesta noite, Senhor. Derrama a unção do Teu Espírito sobre a vida deles. E onde, Senhor, Ele colocar a planta dos pés deles, Senhor, eles possam dizer: existe um Deus que transforma a nossa vida. As suas casas possam ser casa de oração, casa de bênção, onde eles possam estudar a Tua palavra, eles possam pensar, Senhor, no melhor para Ti, Senhor, o melhor para a Tua casa, Senhor. Quantos jovens perdidos, Senhor. Quantos jovens, Senhor, nós passamos em alguns lugares aqui, em Nilópolis, Pai, não é em outros lugares, é em Nilópolis. Tantos jovens nas drogas, meninas novas, Senhor, perdidas, esperando que alguém se levante para falar uma palavra. Alguém que possa dizer: existe um Deus que zela pela tua vida. Você, jovem, se prepare para aquilo que Deus tem preparado para você. Receba a unção de Deus nesta noite. Saia deste lugar com um propósito de fazer a vontade de Deus, que Ele vai te abençoar. Em tudo que tu colocar a planta dos teus pés, vão ser abençoados, porque você é o escolhido do Senhor. Você é escolhido do Senhor. Receba a unção de Deus, receba a graça do Senhor Jesus,
Em nome de Jesus, eu profetizo na vida de cada um jovem desta casa, que ele se levante, que ele, Pai, tenha força, tenha ânimo para pregar a Tua palavra. As pessoas, os jovens estão morrendo, estão, Pai, sendo perdidos, Pai, que não ouve a Tua palavra. E aqui está este grupo de jovens, Senhor, aonde eles estiverem, na escola, na faculdade, eles possam proclamar a Tua palavra, dizer que existe um Deus que deu o seu Filho na cruz do Calvário e pagou um alto preço pela tua vida. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para Te louvar e Te agradecer. Obrigado pela palavra dessa noite, que ela penetre no coração de cada um de nós, e nós possamos sair daqui, Pai, alimentado da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje é noite de festa, então eu vou pedir para vocês não sentarem no lugar de vocês. Fica aqui na frente, fica aqui na frente. Não senta não. Quem está sentado, quem puder, fica aqui na frente para a gente finalizar com louvor todo mundo junto, tá? E que venha ecoar uma única palavra na nossa mente: constância. O Senhor quer constância nas nossas vidas. Então, eu vou passar aqui rapidamente os anúncios. Vem para cá, gente. Pode vir para a gente finalizar todo mundo junto. A igreja também, se vocês puderem, gente, é culto jovem. Então, vamos nos animar. A gente tem a EBD, tá? Domingo. E na primeira semana de fevereiro agora, a gente já vai voltar com as quartas jovens. Então, quarta jovem é o encontro que a gente faz toda semana, toda quarta-feira, 7h30. Então, se você conhece alguém, venha e traga mais um para estar aprendendo e falando da mensagem do Senhor. Nós temos aqui alguns visitantes. A menina lá de trás é a Ana Clara, filha do Franklin, gente. Temos o Davi também, esposo da Letícia, o Danilo e a Ana Letícia, amiga do Miguel. Estamos muito felizes de receber vocês aqui e que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Amém? Vamos louvar, eu não sei. Graça e paz, amém, igreja? Louvado seja Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que venhamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode glorificar o nome do Senhor? É para isso que nós somos chamados, amados. Somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Então, a palavra foi pregada, foi anunciada, com os olhos fitos no Senhor e continuando apregoando o Evangelho. Amém? Receba a bênção do Senhor, levante suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo permaneça todos os dias nas suas vidas, até que o Senhor venha buscar a sua igreja e que todos digam: tome posse da tua vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.